certo? O comando foi certo aqui. Pronto, beleza, vamos lá. Começar a gravar a aula agora. Esse aplicativo ele é novo, então também tentar suportar falhas ainda, tudo mais. Está sujeito a mudanças, inclusive, tá certo? Então, pode acontecer da gente, de repente, não sei como é que vai ser na verdade. E assim, vamos tentando nos adaptar, né, na verdade. Sabe a tela toda? Pronto. Só emudecer aqui um minutinho. Pronto, então vamos lá. Segmento, né? Uma máquina. Separou uma máquina bem aqui na frente agora. Que é as máquinas de catar metralha. Ele vai ter que dividir um pouquinho o barulho com ela. Mas tá dando para vocês me escutarem? Dá. Eu prefiro conviver um pouco com esse barulho, mas aí, se minha voz estiver chegando para vocês, tá beleza. Pessoal, a gente vai seguir o cristianismo. Hoje a gente vai ver a parte do catolicismo, tá certo? Então, pega aí a apostila de vocês. A parte onde tem 3 religiões ou Deus, cristianismo. Bota lá. E que parte mesmo, João? Tema 2, né? 3 religiões, um só Deus. Aí tem cristianismo, aí tem catolicismo, igreja ortodoxa. Já achei. Conseguiu achar? Tem nessa parte. Aí tá logo aqui abaixo. Certo? Então, pessoal, cristianismo é a maior religião, né, do mundo, tá certo? A maior religião do planeta, tem a maior número de adeptos, a mais influente, inclusive, né? Existe um estado, né, um país que pertence somente à Igreja Católica, né, para vocês terem ideia. Então, o Vaticano ele é um país independente, tem governo próprio, tem dono próprio, né, tá certo? É um país dentro de Roma, dentro da cidade de Roma, na verdade. E assim, é uma religião que ela vai surgir no século I. Tá dando para escutar, pessoal? Vou aproximar aqui o microfone um pouquinho. Tá dando. Pronto. Certo. Vou aproximar, acho que vai ficar melhor. Vai assim? Ela vai surgir no século I, tá certo? E assim, não foi Cristo que fundou o cristianismo, para vocês terem ideia, né? Quem fundou o cristianismo foram os seguidores dele. Cristo era judeu, tá certo? Ele era judeu e, assim, os seguidores dele, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, foi quem deram início a essa nova religião chamada cristianismo, tá certo? Ela tem como base a vida, os ensinamentos, a morte, a ressurreição de Cristo, certo? De Jesus Cristo, que nada mais que um carpinteiro, né? Cristo era um carpinteiro, né? Uma pessoa que causou preocupação às elites judaicas e às elites romanas, né? Ou seja, as elites religiosas e elites políticas. E também, né, além disso, ele propôs mudanças, né, à religião na época. Então, por exemplo, judeus e samaritanos não se falavam, e Cristo, sendo judeu, falava com os samaritanos. Pessoas que tinham lepra, por exemplo, tinham que ficar excluídas da sociedade. Cristo se aproximava dessas pessoas. E sem contar que ele vai montar o grupo dele, né? Se algum momento vocês não estiverem escutando, vocês falam, tá certo? Se tiver ruim o áudio para vocês, vocês falam.
É, ele vai montar o grupo dele, né, o grupo que Cristo formou para ser o grupo dele. Então tinha pescadores, né? Pedro, por exemplo, era uma pessoa muito ignorante, por sinal, uma pessoa que não tinha muita paciência com as outras. E aí ele chama Pedro de pescador de homem. É um camarada super ignorante, um camarada super grosso, vamos assim dizer. E também, vamos lá, outras pessoas. Tinha Mateus, por exemplo, que era cobrador de impostos, uma classe social odiada naquele período. Uma classe social que ninguém gostava, certo? E também a gente vai tendo ali o próprio Judas, né, que tinha o costume de mexer no dinheiro que não era dele. Então, assim, ele forma um grupo de pessoas, um grupo de seguidores, que vai, como é que eu vou dizer assim, surpreender as elites religiosas da época. Tá certo? Dessa religião cristã, que vai ser fundada pelos seguidores dele, após sua morte, vão surgir outras denominações religiosas. Tá certo? Então vai surgir o catolicismo. O catolicismo ele vai se dividir em diversas correntes, só que as duas principais vai ser o catolicismo romano e a igreja ortodoxa. E nós vamos ter também ali, depois, mais à frente, o protestantismo e mais na frente, outras religiões que vão surgir, religiões cristãs que não vão ser nem católicas nem protestantes, né? Que a gente vai estudando isso aí aos poucos, tá certo? Gente, alguma pergunta até agora? Não. Marina disse que não. Mais alguém disse que não? Se tiver, Não, gente, é só não. falar, tá certo? Não? Tudo certinho? Tá dando pra entender direitinho, né? Então vamos seguindo Tá aqui, sim. tá certo? Deixa eu ver se eu mudo esse layout aqui pra eu ver vocês melhor. Deixa eu alterar aqui esse layout aqui rapidinho. Pronto. Pronto, assim vai ser bem melhor. Tô vendo todo mundo agora. Tá bem melhor. Tem até gente que não ligou a câmera ainda, não foi? Então vamos ligar as câmeras, viu, pessoal? Pra ninguém levar a falta, tá certo? Vamos. Já é hora. Vamos lá. Então, gente, com relação ao catolicismo, o catolicismo, embora tenha surgido na região do Oriente Médio, ele hoje fica sediado no Vaticano. Então, a cidade do Vaticano, né, ele é a sede mundial da Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? A principal autoridade dessa igreja é o Papa, certo? É a principal autoridade maior da Igreja Católica, tá certo? É o Papa. E assim, tem um erro da apóstolo que eu quero que vocês corrijam. Deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarta linha do catolicismo diz que o Papa é considerado sucessor de Paulo. Na verdade, o Papa é considerado sucessor de Pedro, tá certo? Não é de Paulo. Aí vocês corrijam aí, por favor. Tá certo? Ele é considerado sucessor do apóstolo é Paulo. Vocês dão uma riscadinha aí na apostila e coloca Pedro. Tá certo? Corrija isso aí, tá bom? Oi, nessa parte aqui, eu tenho 12A, catolicismo. Aí você vai contar, mesmo se é quarta linha, você vai riscar o nome Paulo e vai colocar o nome Pedro. E depois com a tradição católica, né, tá aqui Gabriel, que não vai me deixar errar dessa vez. O primeiro papa da igreja é Pedro. Confere, Gabriele. Gabriele Laís. Não é isso? A tradição não é essa, né? Diz que o primeiro papa é Pedro, né? Porque eu uso de uma passagem bíblica que Cristo, em conversa, diz assim, o nome dele, na verdade, era Simão, né? Aí diz, olha, a partir de agora você vai se chamar Pedro, e sobre esta pedra edificará a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O João Paulo É vai mais ou menos colocar assim, o né, quê? Gabi? É Paulo, aí coloca o quê? Pedro? Pedro, sim. E as portas, né, acredita-se, né, a tradição católica acredita que nesse momento Cristo tenha fundado, né, a Igreja Católica e tenha nomeado Pedro como Papa, certo? Tanto é que a igreja chama-se Basílica de São Pedro, tá bom? Entendido, pessoal? E além disso, os católicos na Virgem Maria, né, e na Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo.
né? Inclusive utilizado como encerramento das orações, como início da liturgia da missa e tudo mais. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá certo? Então, tem essa crença na Santíssima Trindade, né? É Deus, na verdade, em três pessoas que são una, né? É um Deus que é três e é um ao mesmo tempo. Tem a crença na virgindade de Maria, que Maria, ela, a Imaculada Conceição, né, como que se diz, e também tem a crença nos santos, né, ou seja, que os santos, eles exercem, não que os santos sejam fonte de salvação, mas que eles exercem, né, são exemplos de fé que devem ser seguidos, né, tudo mais. Pode seguir, pessoal, para a próxima. Cara, vocês estão arretados hoje, ninguém pergunta nada. Tá doido. A 12B, Igreja Ortodoxa, ela vai surgir a partir do rompimento, né, da Igreja Católica lá no ano de 1054, o cisma do Oriente, né, entre o Oriente e o Ocidente, e vai surgir, né, a gente vai ter em Roma a Igreja Católica Apostólica Romana e em Constantinopla a Igreja Ortodoxa, né, que pelo fato dela seguir o ritual grego, aí vai chamar, né, ela fica conhecida por alguns como Igreja Ortodoxa Grega, tá certo? A Igreja Ortodoxa Grega, pessoal, ela não segue o Papa, tá certo? Eles não têm Papa, eles têm Patriarca, tá bom? Na Igreja Católica Romana, a gente chama de Papa, o líder maior. Na Igreja Ortodoxa Grega, ela é chamada de Patriarca, tá certo? E o Patriarca, ele é o líder mundial, vamos assim dizer, né? Ele é a liderança mundial da Igreja Católica Ortodoxa, tá bom? Eles também, né, uma diferença entre eles é que o líder religioso deles é autorizado a casar, tá bom? Então, o padre, ele não casa, né? O padre, ele opta pelo celibato. Já na Igreja Ortodoxa, o líder, né, vamos dizer, o que equivaleria ao padre deles, pode casar. Se bem que hoje, essa questão do padre não casar está sendo revista aí pelo Vaticano, tá certo? Então, o Vaticano está revendo essa situação aí, né? E de repente a gente vai ter uma mudança na tradição da igreja, né? Quem sabe, né? Os padres, eles poderem aí contrair casamento, tá certo? E o que é mais interessante deles também é que eles não usam imagem de escultura, assim como é usado na igreja católica. Eles usam ícones, né? Ou seja, pinturas religiosas, mas não usam a imagem como nós conhecemos, tá certo? Pergunta, gente, sobre os catolicismo que nós estudamos. Catolicismo romano e ortodoxo grego. Tudo certo? Só para pontuar aqui, tá certo? São duas divisões, só que existem várias outras. A gente estuda essas duas que são as duas principais. As duas funcionais, tá certo? Mas existem muitas outras divisões do catolicismo. Pergunta? Tá de boa. Até agora não. Aguardando a... Até agora não, eu acho. Tudo de boa? Certo. Deixa eu dar uma reta aqui. Nós estamos de Flávio, Iago e Cauê e Pedro. Eu não sei. Pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui se esse negócio vai demorar. Só um minutinho, tá certo? Fiz uma troca, pessoal. Disse aqui. Acho que agora tá melhor de vocês me escutarem, não está? Não confirma aí pra mim, por favor. Tá sim. Tá? Agora tá, por favor. Então, É de que aniversário Pegou hoje? tudo. depois a gente Eduardo. fala do aniversário. Vamos lá?
vamos lá. Então, gente, vê só. Seguindo aquelas divisões, então nós vimos, né, o catolicismo e vimos a igreja ortodoxa. Uma outra divisão que vai acontecer também na igreja é católicos e protestantes. E essa a gente estudou ano passado, né, que até Arthur brinca muito, né, com a ideia de Lutero, aquela coisa toda. Essa divisão que vai haver do catolicismo, aliás, do cristianismo, né, se dividindo entre catolicismo e protestantismo, ela se dá ali pelo século XVI, tá certo? Quando Martin Lutero, né, de quem Arthur é fã, ele ele tenta fazer uma reforma dentro da Igreja Católica, né? Ele era monge, só que aí ele começa a perceber algumas coisas dentro da igreja que ele não concorda. Então, por exemplo, venda de indulgências, né? A venda de indulgência ele não concordava. Ele concordava com a questão do Papa ser uma pessoa infalível, né? Uma pessoa que nunca errasse, né? Até porque, não, se o Papa é um ser humano, ele também tem o direito de errar. E também a questão da interpretação da Bíblia, né? Porque a Bíblia, só quem interpretava a Bíblia, só quem poderia ter acesso à Bíblia, inclusive, eram os padres, não os religiosos. E aí ele discordava desse ponto aí, não, todo mundo deveria ter acesso à Bíblia. Então ele cria 95... Dele não aceitar que os papas, pessoas religiosas católicas, não casassem. Ninguém, a questão do celibato, ele também não concordava muito. E assim, de regra geral, né, muita gente não concorda, né, na verdade, mas aí é uma escolha, é algo que pertence à própria igreja decidir a respeito disso aí ou não. Mas vamos lá, então ele cria 95 teses, né, as famosas 95 teses sobre a justificação pela fé, as 95 teses, e a partir e ele pega essas teses e coloca, né, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, como você já conhece essa história, e o movimento ele vai se expandindo, né, até que surge a igreja luterana, a igreja calvinista, né, Calvino lá, Calvino, Henrique VIII, e aí vai dar origem às que nós chamamos de igrejas protestantes históricas, ou igrejas evangélicas históricas, né, o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, a igreja presbiteriana, a igreja... não tá vindo agora na mente, cara, mas assim, tem um monte de igrejas que são chamadas as igrejas históricas, né, que são igrejas que surgiram diretamente, a igreja batista, lembrei agora, que são igrejas que surgem diretamente como é que eu vou dizer, surgem diretamente da reforma protestante, tá certo? E nós vamos ter, dentro dessas igrejas protestantes, a gente vai ter outras duas linhas, que nós vamos ter as igrejas protestantes pentecostais e as igrejas protestantes neopentecostais, tá certo? As igrejas pentecostais, pessoal, são instituições que acreditam numa atuação bem presente do Espírito Santo, na verdade, e que essa atuação, ela é, assim, vivenciada culto a culto ali dentro da igreja. Então o Espírito Santo, ele faz curas, ele derrama dons, ele ah, ajuda a expulsar demônios, inclusive, eles acreditam muito, né, nessa questão. Ela vai surgir, é um movimento que vai surgir ali nos Estados Unidos, tá certo? E vai dar origem a igrejas que nós conhecemos hoje, né, como, por exemplo, a Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, né, que o pessoal chama Congregação Cristã, chama muito de Igreja do Vô. E são igrejas muito tradicionais também, né? Então, por exemplo, são igrejas que, no caso da Assembleia, em suas diversas, como é que eu vou dizer, ramificações, os homens têm que estar sempre de calça, as mulheres só podem usar saia, alguns têm que usar cabelos compridos, né? Outras são mais abertas, né? Outras ramificações são mais abertas, mas tem que usar cabelos compridos, aquela coisa toda. Na igreja Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, as mulheres, quando vão orar, tem que colocar um véu na cabeça, tem que cobrir a cabeça, por questões que eles consideram bíblicas, tudo mais, tá certo? Então, assim, são religiões também muito tradicionais, né? São religiões que, muito influentes, né? Eu estava conversando com um teólogo no final do ano passado, e ele me dizia o seguinte: São João, a maior igreja evangélica do mundo é a Assembleia de Deus. E se você olhar direitinho, em todo lugar que você vai ter, né? Não, se você
para onde você viajar pode ser o lugar mais distante que for. Mas você tem lá um templo da Assembleia de Deus, né? Tem uma referência, na verdade. E vai surgir depois do pentecostalismo, né, que vai dar origem à igreja, como já falei para vocês, a Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, nós vamos ter o neopentecostalismo, né, que é o novo pentecostalismo. Né? A palavra neo, certo? Sempre se lembre disso, ela significa novo. E o que é que tem de tão diferente no neopentecostalismo? O neopentecostalismo vai surgir aqui no Brasil, certo? Vê que detalhe interessante. O pentecostalismo surge nos Estados Unidos. O novo pentecostalismo, ou seja, o neopentecostalismo, ele surge aqui no Brasil, tá certo? E eles vão seguir algumas coisas dessas religiões pentecostais. Então, a atuação do Espírito Santo, o exorcismo, né? Então, eles acreditam, por exemplo, que pode expulsões, toda a cura, né? O dom de cura. Então, a pessoa chega com uma doença e ali, através de orações, essa pessoa ela é curada, ela é liberta da doença. Mas vão adotar algo diferente. Eles vão adotar também a prosperidade. Tanto é que o neopentecostalismo recebe outro nome, certo? Se vocês quiserem anotar aí na apostila de vocês, o nome neopentecostais, vocês coloquem Teologia da Prosperidade. Tá certo? Eles recebem esse nome aí também. Teologia da Prosperidade. Por que Teologia da Prosperidade? Porque eles pregam muito essa questão, né? Essa questão de você prosperar, não só espiritualmente, mas também financeiramente. Tá certo? Então, igrejas que cresceram muito, para vocês terem ideia, surgiram ali pelos idos de 1970, quando foi no final dos anos 90, ou seja, menos de 30 anos depois, essas igrejas já tinham espalhado pelo mundo. Então, quais são as igrejas que entram nesse ramo? A Universal do Reino de Deus, a Mundial do Poder de Deus, a Internacional da Graça de Deus. Tá certo? São igrejas que elas compraram, inclusive, são igrejas que cresceram tanto que, no caso da Universal, ela comprou a Rede Record, para você comprou uma parte da Rede Record, outras compraram aí partes de emissoras de rádio, de TV. A Universal, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, ela construiu lá na região do Brás, em São Paulo, o famoso Templo de Salomão, né, que é um templo imenso, na verdade, né, um dos maiores templos religiosos, se não o maior, né, mas um dos maiores templos religiosos do Brasil. Então, assim, são estilos que crescem muito, né, elas não são, assim, vamos dizer, não seguem as são livres, né? O pessoal usa a roupa que quiser, usa maquiagem, usa brinco, né? Diferentemente das igrejas pentecostais, mas ela tem essa outra pegada, né? Ela tem essa pegada mais midiática, vamos assim dizer, né? De aparecer mais ali na mídia, né? Tá mais ali na mídia, tá certo? Tô conseguindo ouvir vocês, não. Então, se alguém tiver perguntando alguma coisa, não tô escutando, não. Tá de boa, professor. Tá de boa. Tá de boa? Ah, beleza. Qual é o próximo tema? Que eu tô sem a apostila aqui. Eu vim para outro ambiente e esqueci a apostila lá fora. Desenvolvimento originário, um protestante, e tem um 13A, que é o espiritismo. Ah, pronto, então vamos lá. Essas religiões, né, são consideradas religiões cristãs, porém elas não são religiões que vão descender da Reforma Protestante, tá certo? Então, assim, essas que eu falei para vocês até agora, elas são descendentes diretas da Reforma, tá certo? São religiões que surgiram diretamente, né, por influência, claro que séculos depois, mas elas surgem diretamente por influência ali de Martinho Lutero, de João Calvino, né? Tanto é que são religiões que pegam crenças de todas essas. Aí, por exemplo, Calvino acreditava na predestinação. Então, algumas dessas religiões que eu falei para vocês até agora, eles acreditam também em predestinação, acreditam na livre interpretação bíblica, né? Acreditam numa série de coisas. Já essas que não surgiram nessas religiões do século XIX, o século XIX, cara, ele é bem interessante, viu? Eu vou pontuar aqui uma coisa para vocês. Né? Vocês vão perceber isso em história, mas nada mais vocês perceberem também em ensino religioso. O século XIX ele é um século de muita ebulição na humanidade, cara. Surge muita coisa. Então, por exemplo, no século XIX vão surgir
vai surgir a teoria do evolucionismo, por exemplo. E é também no século XIX que algumas religiões que vão dizer revolucionar em alguns aspectos, né, em escala mundial, alguns aspectos em escala mundial, vão se originar por aí. Pelo século XIX, então, você está aí, o 13A é espiritismo, é isso? Vocês disseram aí? Sim, sim. Sim, né? Então, o espiritismo ele surge, né, a partir, né, o espiritismo na verdade é uma religião muito antiga, né, mas que ela começa a ser codificada, ou seja, começa a ser organizada no século XIX, através de um camarada chamado Allan Kardec. Ele vai investigar uns fenômenos, né, uns fenômenos que estavam acontecendo. Então, por exemplo, mesas que giravam no ar, mesas que respondiam a perguntas. Então, por exemplo, o pessoal sentava ao redor da mesa e fazia uma pergunta, aí percebeu que se a mesa desse uma batida, significava sim. Duas batidas significava não. E ele vai começar a investigar esses fenômenos, e a partir dessas investigações de Kardec, ele vai codificar, vamos assim dizer, ele vai organizar o que é chamado de obras básicas do Espiritismo, né, que são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, 5 livros, tá certo? Que são chamadas de obras básicas do Espiritismo, e a partir dessas obras, não se trata de um livro sagrado, entenda bem. Os próprios não consideram livros sagrados, mas consideram livros essenciais para a evolução espiritual, para o aprendizado, tá certo? Então, assim, logicamente, né, como qualquer coisa nova que surge, não vão ser aceitas, né, bem aceitas até hoje, são alvo de bastante preconceito, inclusive, bastante perseguição, mas se tiver o ponto de assistir o filme de Kardec, vocês vão ver que foi bem mais difícil no começo, né? Então, é uma religião... Oi? Alguém ia perguntar? É uma religião, né, que relativamente pequena. Por que relativamente pequena? Falam em poucos seguidores, mas assim, é porque tem pessoas que não se afirmam, né? Por exemplo, quando são perguntadas com medo do preconceito, com medo do que as pessoas vão pensar, aí assim, não, eu sou católico, né? Não, qual é a tua religião? Não, católico, evangélico, mas nunca disse que é espírita. Tá entendendo? É por isso que o número de espíritas ele é tão pequeno, na verdade, mas como diz um ex-professor, né, um amigo meu que ele diz, ó, muito espírita de gabinete, né? Ou seja, aquele camarada que é espírita, mas ele não se assume publicamente, né, devido ao preconceito e tudo mais. Tá? E depois do espiritismo, qual é a próxima religião que fala aí? Século XIX? Igreja de Igreja. De Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Cara, essa é interessantíssima, né? Mas eu creio que pelo tempo, hoje tem até 8h20, né? Não dá pra gente falar muito sobre ela, não. Tá certo? Eu vou deixar essa e as demais para a próxima aula, tá certo? Então eu vou deixar uma orientação de atividade para vocês lá no Classroom, tá bom? Quando faltam, são 8h13, então 8h20 vocês têm outra aula já, né? Eu vou deixar uma orientação de atividade para vocês lá no Classroom, ou uma orientação de leitura, alguma coisa assim. Depois vocês dão uma conferida, tá bom? Ficou alguma dúvida, gente, sobre o que a gente estudou hoje? Não. Não. É bem tranquilo, né? O tema, né? O tema em si, ele é um tema bacana de se estudar, né? Então, tudo certinho. Então, já também a gente tem aula de história, é isso? História. Da História. Revolução. Né? Tudo assim. Ah, sim, cutucando a onça com vara curta, né? A respeito de se os impostos aqui no Brasil são bem aplicados, né? Eu tenho certeza que todo mundo vai dizer que é, né? Porque, né? Tá certo, gente. Então, pra Eu vocês, fui até sincera amanhã. na resposta. Que bom, né? Então, pessoal, vocês até amanhã, tá ok? Quando for amanhã 10h10 a gente tá debatendo. Valeu. Desconectando aqui, tá certo? Valeu.